Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máxima Systech. Antes de começarmos o vídeo, certo? Para fortalecer o nosso trabalho, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, comentar e nos seguir no Instagram, certo? Então vamos lá. Pessoal, a gente vai falar mais uma vez aqui, certo? A respeito de celular manipulado, né? Que foi levado para outro local e em decorrência disso, teve vários problemas no aparelho, né? Então vamos lá, né? Então a gente vai falar de celular manipulado. Eu fiz algumas anotações aqui e vamos começar a questão dessa análise, né? Então vamos lá, pessoal. Antes de qualquer coisa, antes de levar o seu celular para qualquer assistência, verifique a credibilidade do local, certo? Vê se tem uma boa nota e vê se tem especialização, né, no devido tipo de manutenção que você precisa, né? Então, por exemplo, a gente vai falar do Poco X3 Pro, então verifique se essa assistência tem especialização em reparo de placa, certo? Então vamos lá, né? A gente vai falar de celular manipulado para que vocês entendam o cenário de um celular manipulado. Conforme o decorrer do vídeo, a gente vai apresentar um caso, assim, é um caso real. Vamos dizer assim que essa questão de manipulação, ela é todos os dias, né? Ela ocorre, né? Todos os dias a gente recebe celular, tem celular manipulado e é sempre o mesmo protocolo, né? Não é sempre a mesma manifestação que a gente teve, né? Igual desse cliente, mas é o mesmo protocolo, né? Então vamos lá, celular manipulado. O que é um celular manipulado, né? Então assim, você tem um problema, a gente vai situar sempre no Poco X3 Pro a partir de agora. Então você tem um problema, né, no Poco X3 Pro. O Poco X3 Pro tem uma falha crônica relacionada à solda da CPU. Então uma hora ou outra ele vai apresentar falha, né? E qual é a falha característica do Poco X3 Pro? Ele entra em EDL, apresenta uma tela branca com risco azul no meio, ele trava no logo da Poco, ele apresenta reinícios, às vezes para de funcionar questões relacionadas a áudio, enfim, né? Como é uma falha na CPU, vários problemas podem ocorrer. Todavia, esses que foram citados são os que ocorrem com maior frequência, né? Então, assim, para realizar o reballing da CPU de qualquer celular e principalmente do Poco X3 Pro, é um trabalho extremamente especializado, tá? Assim, não é algo trivial e tem uma certa complexidade ali no processo, então é bem difícil de encontrar esse tipo de mão de obra, né? Então, assim, um celular manipulado, né, que é quando ele vai para um local e esse local não tem a condição, né, não tem... no geral mesmo, né, não tem condição, né, que é a especialização, que é o zelo para lidar com esse tipo de problema. Só que mesmo o pessoal não tendo esse tipo de condição, o pessoal mexe, né, o pessoal manipula a placa. E assim, se não tem especialização e é um trabalho complexo e a pessoa mexe, aí o problema é certo, entendeu? Assim, vai ter vários problemas desde o início dessa manipulação. Certo? Então o celular que foi manipulado, no geral, a gente já sabe que quando ele é arrumado, a gente consegue fazer com que o aparelho ligue, certo? Então, por exemplo, o Poco X3 Pro, o problema é na CPU, então qual o procedimento? O reballing da CPU. Então, teoricamente, quando você faz o reballing da CPU, o celular liga, certo? O celular ligou, agora ele apresenta se é que ele vai ligar, né? Tem situações que devido ao grau de manipulação o celular não liga, né? Mas quando liga, no checklist ele vai apresentar várias falhas e a gente já conhece isso, a gente sabe como isso funciona. O celular manipulado, ele é mais caro de ser trabalhado, inclusive o orçamento do celular manipulado é outro, entende? Por causa dessas questões, observe um vídeo que vocês vão entender por que um prazo para celular manipulado é mais alto e por que o valor de manutenção dele é mais alto, certo? Então é isso, né? Então, além do trabalho especializado, a gente tem uma questão de prestação de serviço, né? Então, mesmo que às vezes você tenha um local aí que realiza um trabalho especializado, a gente sabe que a prestação de serviço, no geral, em todas as áreas, ela é bem ruim, né? Isso é só vocês imaginarem qualquer coisa que vocês já precisaram aí e fazer essa análise da prestação de serviço, né? Aqui, pelo menos a minha experiência é que praticamente não tem bom profissional no mercado, né? Assim, é muito profissional ruim em todas as áreas.
Então, no decorrer do vídeo aí vai passar algumas falas do cliente, né? Assim, somente a fala do cliente, para que vocês entendam como as coisas são, né? Então diz o cliente, né? Por exemplo, né? Que ele leva o celular num local onde tem uma boa avaliação. Então é isso. Então a gente vai mostrar a situação da placa desse cliente, né? Porque ele, teoricamente, né? Ele levou em um local onde teria uma boa credibilidade e a gente vai fazer análise, né? E eu quero que vocês observem que para ocorrer esse tipo de situação, existe a análise do aparelho do cliente, o cuidado, o recebimento, existe todo um empenho da empresa, né? Então são várias coisas envolvidas, né? Então tem o atendimento, a gente tem 2 pessoas responsáveis pelo atendimento, e essas 2 pessoas são pagas por esse serviço. A gente tem uma bancada aqui onde é feito o checklist de entrada, essa pessoa também é paga pelo serviço, certo? E tem eu aqui também, que eu também sou pago pelo serviço que eu faço, né? Então vocês vão ver que, por exemplo, esse tipo de situação aqui é uma situação muito custosa para a empresa, né? E dá para ver bem isso no vídeo, né? Então vamos começar, né? Então o celular ele chegou na empresa, a gente fez a filmagem da abertura da caixa, em seguida esse celular foi para uma bancada, né? E nessa bancada é feito o checklist, né? Então a gente verifica se está clicando no botão, se tem trinco na tela, todas essas condições. Certo? Depois a gente faz a desmontagem do aparelho e assim que a gente desmonta o aparelho, né, no caso é uma placa manipulada, a gente tira algumas fotos e a gente manda essas imagens para o cliente, certo? Para ele saber a situação que o aparelho dele está, né? Então vamos dizer assim que num dado momento, né, ele fala assim, nossa, minha placa está dessa forma, certo? A gente fala assim, sim, ela está dessa forma, a gente explica como essas coisas funcionam. E se, por exemplo, o cliente quiser entrar com um processo, né, nessa assistência que manipulou o celular dele dessa maneira, ele tem as evidências ali e a gente está protegido. Por quê? Porque a gente não toca na placa do cliente, a gente não faz nenhum procedimento, a gente só tira as fotos, registra tudo ali e manda para o cliente e o cliente vê o que ele vai querer fazer, né? Então se ele fala assim, eu autorizo dar continuidade ao processo, tá certo, né? Assim, no momento que ele autoriza a gente iniciar o processo, ele tá ciente que ele vai perder um monte de evidência ali, então o processo já não ocorre mais, né? Em relação à empresa que mexeu no celular dele. Mas a gente tenta o processo de manutenção ali, certo? Todavia o cliente já está ciente de como a placa dele está. Então vamos começar a análise da placa. A gente vai colocar um comparativo, certo? Em que vocês vão poder observar o que é uma placa que não foi manipulada, né? Ou que não teve nenhum problema de manipulação. Aí vocês vão ver a grande diferença. Mas vamos para a placa, né, desse cliente que a gente está fazendo o vídeo. Então a placa dele, ela chegou exatamente dessa forma, né? A gente não colocou nenhum componente. A gente colocou somente um componente aqui, certo? Eu só coloquei esse capacitor aqui porque senão na hora do start do aparelho ele não ligaria, certo? É um capacitor da memória, né? E ele estava ausente, então ele foi recolocado. Então vamos fazer uma análise da placa do cliente, né? Então a gente tem um lado dela e aqui, por exemplo, né, essa blindagem aqui ela era por inteira, certo? Ela é por inteira aqui e a pessoa ela cortou nessa região e arrancou o restante, né? Então o que acontece? Quando você arranca blindagem, você perde algumas regiões de ground, né, de GND da placa. Então a gente vê esse estrago aqui, né? Esse dano aqui. Às vezes não implica em problema algum, né? Todavia, esse procedimento de você arrancar blindagem, sinceramente, para um serviço muito bem feito, eu não recomendo. Eu recomendo que você utilize uma micro retífica para que isso seja feito, né? Então você faz todo o corte da região, com praticamente dano zero na placa, né? Então aqui, essa é a região do WTR, pessoal. A região do WTR, muitas vezes, ela é responsável por questões do Wi-Fi, e sinal de chip, número de e-mail, essas coisas. Prestem atenção nesse ponto, certo? Então vamos dar continuidade. Né? Então desse lado aqui a manipulação, vamos dizer assim, ela é moderada, né? Ela é moderada.
Normalmente o pessoal arranca essa blindagem aqui, sem motivo algum também, porque o pessoal não conhece a falha, não consegue compreender e sai fazendo procedimento aleatório. Então, do outro lado da placa, aqui a gente observa assim, um grau de manipulação muito alto. Mais uma vez, a blindagem ela foi arrancada, né? Então não aplicaram calor nem nada, simplesmente puxaram essa blindagem e com isso, né, arrancaram várias partes aqui da placa, certo? Toda essa região aqui, ó, é a área de ground que foi arrancada da placa, certo? Aqui a gente pode observar também que está faltando um componente. Esse componente ele é responsável pelo carregamento do celular, certo? Assim, sem necessidade nenhuma, né? Você remover componentes da placa do cliente e mandar sem. Assim, é uma coisa que realmente não se faz, tá? Não é recomendado que seja feito, né? Então, a CPU, aqui a gente tem a memória UFS, aqui a memória RAM, só que aqui embaixo da memória RAM a gente tem a CPU. Então, essa daqui, a CPU é aqui, ó. A CPU é essa parte aqui e essa parte aqui é a RAM. CPU e RAM. Então, quando a gente recebeu o aparelho, a gente observou ali que já tinham realizado procedimentos de solda, tanto na memória UFS, tanto na RAM, quanto na CPU. Então a gente vê esse alto grau de manipulação aqui da placa, certo? Várias coisas que não precisavam ter sido feitas. Arrancar blindagem não precisa, certo? Remover componente do cliente e não colocar de volta, isso não precisa ser feito, né? Cortar a blindagem da forma como foi feito aqui também não é necessário, porque você aumenta riscos, né, no seu processo. E é isso. E outra coisa, né, pessoal? O problema do Poco X3 Pro é o reballing da CPU. Para que foi feito? Para que foi manipulado o WTR? Para que foi mexido no SEI de carga? Para que arrancaram a blindagem dessa forma? Entendeu? Então a pessoa assim, ela realmente não sabia o que estava fazendo. A minha intenção não é criticar a pessoa, a minha intenção é mostrar, olha só, foi levado no local e olha o estrago que foi feito, porque no geral o pessoal mexe, né, no celular. E é um trabalho especializado, então assim, é algo para que o cliente ele tome cuidado ao levar o celular para o local, né? A pessoa que estiver assistindo o vídeo, talvez a pessoa que fez essas coisas aí, eu tô dando uma série de sugestões aqui para que isso seja mudado, certo? Eu não tenho nenhum, assim, apesar dessa pessoa ela gerar problemas, né, para quem presta um serviço de excelência, por exemplo, a Máxima Systech, né, e a gente está mostrando aqui todos os problemas, apresentando várias coisas aqui, assim, eu não tenho problema com essa pessoa, né? Meu intuito não é falar dela, né? Meu intuito é falar das questões relacionadas aqui. Então é isso, né? Então a placa chegou dessa forma, a gente tira a foto, manda para o cliente, né? Então o cliente ele autoriza ali a dar continuidade ou não, certo? Só que nesse caso desse aparelho aqui, quando a gente vê um grau de manipulação muito alto, a gente faz uma análise da placa para ver se é possível swap, certo? E como é essa análise, né? Essa análise, eu preciso remover a CPU para ver se ela não está em curto. E eu preciso remover a memória UFS, porque ela é uma memória extremamente delicada, e mexer na memória. E normalmente quando alguém trabalha na memória UFS, o pessoal mata essa memória, aí já não tem procedimento viável no mercado para fazer substituição de memória UFS. Então qual foi o nosso segundo passo? Olha, arrumar essa placa aqui não compensa. Por quê? Porque é certeza que a gente vai fazer o reballing da CPU e se esse celular ligar, ele vai apresentar várias falhas. E para arrumar essas várias falhas vai demandar um longo período de tempo e às vezes nem é possível arrumar essas falhas, né? Não é viável em decorrência do tempo, falta de material técnico, né? Por exemplo, o Poco X3 Pro não tem esquema elétrico. Tem um pouco de engenharia reversa de algumas ferramentas como o Born Schematic, Shinzizal, mas não tem esquema elétrico, então fica difícil a análise desse aparelho.
Então, qual foi o procedimento, né? Então, a gente fez uma análise para ver se era viável o swap. E o que é o swap? Então, aqui a gente tem a placa do celular. Essa daqui é a placa, certo? O celular em si do cliente, o que é o celular em si do cliente? Onde tem o número de e-mail, número de série, onde estão essas informações? Essas informações, vamos dizer assim, que elas estão em conjunto aqui, ó, com o processador e com a memória, né? Então, assim, essa placa aqui, ela tá praticamente destruída. Então, o que eu tenho que ver aqui? Será que esse processador tá bom e essa memória tá boa para eu tentar um swap? O que é o swap? É quando eu pego uma placa boa do Poco X3 Pro, removo o processador e a memória e eu coloco, no caso, né, por exemplo, essa placa aqui, eu removeria esse processador e essa memória e colocaria numa placa que está funcional, entende? Então, nessa placa que está funcional, eu tiro o processador e memória dela, né? Porque vamos dizer que essa placa que está funcional, a memória que morreu. Aí a gente vai lá e comprou esse celular do cliente, certo? Então a gente pega essa placa e coloca, né, o processador e a memória dessa daqui. Entende? Aí o celular funciona perfeitamente, entendeu? Aí é o mesmo número de e-mail, tá os dados do cliente lá, assim, não tem alteração nenhuma no que diz respeito a ser o celular do cliente ou não ainda, entendeu? Porque é o mesmo número de e-mail, é a mesma conta Mi, só foi, vamos dizer assim, mudado o quê? O corpo, mais ou menos isso, certo? Então, o que eu tive que fazer aqui? Então, eu removi o processador e removi a memória, certo? A primeira coisa, testar a memória. Testei a memória foi lida, né, no equipamento aqui. Aí eu coloquei na SJTAG Plus, certo? Então, assim, conseguiu fazer a leitura da memória, então eu falei assim, a memória tá ok, certo? Agora a gente faz a análise do processador. Quando eu removi o processador, assim, pessoal, eu já sei o que eu espero encontrar quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, eu já sei o que eu vou encontrar no celular. Certo? Eu já sei, é o modus operandi, tá? Eu já sei o que vai ser encontrado. Então aqui, quando eu remover essa CPU, então, é o de esperar. CPU riscada por baixo, rebole mal feito, faltando capacitores, né? Então vai ser sempre esse cenário, né? Então eu me deparei com essa situação na CPU. Então, por exemplo, ela estava arriscada, eu corrigi algumas questões de verniz ali da CPU, os capacitores eles ficaram sem, porque precisava, os capacitores não compensavam ser colocados ainda, porque não foi autorizado um swap, certo? Então os capacitores ficaram sem, né? Mas eu fiz a análise da CPU e a CPU estava ok, certo? Então nessa fase aqui, o que a gente faz? Ó, cliente, a sua placa ela está no grau de manipulação muito alta e não vai compensar a manutenção dela, porque quando a gente realizar a manutenção dela, o procedimento padrão do reballing da CPU, se esse celular ligar, ele vai apresentar várias falhas e não vai compensar realizar a manutenção do seu aparelho, né? Porque pelas coisas que eu já passei aqui. Não vai compensar. Então, nesse momento, a gente fala, né? Fala assim, ó, o que é possível fazer no seu aparelho? É possível fazer um swap, né? Só que para fazer swap, tem algumas condições, né? Assim, a gente nem ia alterar o orçamento para vocês terem ideia, certo? Então, para fazer o swap do aparelho, a gente tem uma questão de prazo, certo? E uma questão de fila aí, né? De prioridade, porque tem outras pessoas aguardando, né? Esperar aparecer uma placa para que a gente faça esse swap, certo? Encontrar placa do Poco X3 Pro é bem difícil, né? Uma placa funcional. E normalmente quando a gente encontra, né, por exemplo, um celular com memória morta, é muito difícil o cliente vender o aparelho, certo? É muito difícil mesmo. Então é um pouco complicado conseguir essas placas. Então o celular praticamente quando ele vai para swap, ele fica praticamente sem prazo, né? A gente explica toda a situação e ó, cliente, é essa a realidade, né? Se quer deixar o aparelho aí, quando aparecer a placa swap, a gente notifica, né? Se você quer deixar, deixa, senão tem que retirar o aparelho, né? A opção seria retirar o aparelho e não optar pelo reparo. Então é isso, né, pessoal? Então é essa a condição. E no caso desse cliente, ele optou pelo não reparo do aparelho, ele não optou pelo reparo do aparelho. Só que, pessoal, a gente faz esse vídeo para quê? Para que o pessoal entenda a nossa realidade, o pessoal entenda a situação em que a pessoa se encontra, a situação do mercado, né? Então a gente tenta esclarecer essas coisas, por isso o motivo desses vídeos, né? E muitos outros que a gente já fez em relação à manipulação.
E só que, então, depois de apresentado todas essas questões aqui, né, que foi apresentado como o cliente entrou em contato, como a placa dele está, a gente vai partir para um texto, né, que ele nos mandou, né, uma resposta que ele nos mandou no WhatsApp. E assim, pessoal, tem algumas afirmações nessas respostas que é muito complicado, né, pessoal? Eu vou ler aqui o texto, certo? Para que vocês entendam, mas vai ficar na tela o texto, né? Então o cliente começa, né? Boa noite, sei que foge do escopo da assistência, já que depende de um fornecedor para tal peça. Aqui ele está falando do swap, tá? Que a gente precisaria de uma placa. Porém é frustrante. Cria expectativa e confiança de que o celular seria consertado devido aos feedbacks positivos de outros clientes, mas no fim gastei dinheiro com o envio. Então vamos lá, pessoal. Assim, o cliente criou uma expectativa alta, por quê? Porque a Máxima Systech, ela presta um serviço de excelência, sabe? Nossa, assim, pessoal, eu tenho total realidade do que a gente vivencia aqui todos os dias, certo? Eu sei do esforço de cada pessoa, do empenho, todo o empenho que a gente tem. Então, assim, pessoal, eu sei que somos totalmente diferenciados da maioria das assistências aí, certo? E outra coisa, a gente trabalha para isso, né? Então o cliente, ele cria uma expectativa muito alta. Por que ele cria expectativa alta? Se você for olhar lá no Google, né, a nossa avaliação são mais de 230 avaliações 5 estrelas, né? E se você avaliar os comentários dessas pessoas, são muitos comentários que assim, levei meu celular para 5 assistências, ninguém resolveu, a Máxima Systech resolveu. Levei meu celular numa assistência X e o pessoal falou que não tinha solução, mandei para a Máxima Systech e o pessoal resolveu. Então o que ocorre, pessoal? A questão é que nós somos extremamente especializados, né, no que diz respeito à manutenção de placa e reparo em software, certo? Então assim, a gente tem muita experiência, a gente tem temas, questões técnicas que nós mesmos desenvolvemos e essas informações estão retidas dentro da Máxima Systech, entendeu? Esse é conhecimento da Máxima Systech e que a gente utiliza, né, esses dados técnicos, né, essas informações, esses estudos que nós investimos para a resolução de problemas, certo? Problemas que a maioria das assistências aí não consegue resolver. E qual é o resultado dessas informações, de todo esse empenho? A gente tem um alto grau de sucesso e os sucessos que a gente tem praticamente são em celulares e que o pessoal falava que não tinha conserto. Então o que o pessoal faz? Cria uma expectativa muito alta, certo? E eu concordo totalmente, isso é isso mesmo que a gente espera do cliente, é isso mesmo que a gente quer passar, né? Que o cliente ele veja tudo isso e fala assim, não, meu celular ele pode ser reparado. Porém, pessoal, tem condições, né? Tem um certo limite. Isso desde que eu apresentei lá no começo do vídeo. Né? Então, assim, ele vê todas essas questões aí e ele cria, né, uma expectativa muito alta. Aí o que ele fala, né? Infelizmente está sendo mais do mesmo. Situação semelhante que passei aqui na minha cidade. Essa afirmação, pessoal, ela é extremamente complicada porque a Máxima Systech ela não é mais do mesmo. Não mesmo, pessoal. Assim, sem condição nenhuma de comparar o serviço da Máxima Systech, né? Sem condição nenhuma de comparar o nosso serviço com isso daqui. Sem condição nenhuma, pessoal. Isso daqui é outra realidade. Isso daqui jamais aconteceria dentro da assistência. Jamais. Tá? Então, esse comparativo, né? A gente observa uma frustração, né, do cliente ali, né? A gente observa que ele fica chateado com isso. Mas, pessoal, a gente não tem culpa disso. Não tem culpa. E não é justo também realizar esse tipo de afirmação, né? A gente trabalha para oferecer um serviço de excelência, pessoal. E para prestar um serviço muito bem feito, sabe o que é necessário? Muito trabalho. Muito trabalho. Não é simples. E a gente trabalha muito, faz, vamos dizer assim, tem todo um esforço envolvido e a gente, às vezes, tem que se deparar, né, com esse tipo de afirmação surreal comparado à Máxima Systech, certo? Então eu acredito, né, que no decorrer do vídeo vocês mesmos consigam concluir isso, que esse tipo de trabalho que foi feito, né, nessa placa aqui não faz sentido nenhum. Esse tipo de serviço aqui ser algo relacionado à Máxima Systech. Isso aqui não tem nada a ver com a gente.
tá? Então, assim, não é válida essa informação e eu considero essa informação também ela injusta, né? Falta um pouco mais de critério, né? Um pouco mais de calma para que seja avaliado, para que se vê se realmente essa comparação se ela entra na realidade do que está se passando. E eu gostaria que vocês comentassem para ver se realmente isso é um fato, né? Dê a opinião de vocês, né? Porque um texto ele vai ter inúmeras interpretações, né? De acordo com as interpretações que a gente fez, né? Resultou na resposta, né? Resultou aqui no vídeo, na conscientização de como as coisas são. Então ele continua, né? Então ele fala que ele, depois da gente prestar um certo serviço para ele falou que ele assim, continua na mesma, né? Que é a mesma coisa que da cidade dele lá. Aí ele fala, como não existe uma estimativa de chegada da peça, né, da gente encontrar uma placa para swap, eu não vejo por que ele ainda insistir no conserto, ele optar pela retirada do aparelho. Aí a gente mandou algumas fotos para ele, certo? A gente manda as fotos para o cliente saber como é que tá, né? Se ele vai querer tomar alguma ação ali em decorrência do que foi feito. E aí ele fala o que em relação a isso, né, das fotos? Em contato com outra assistência técnica para a resolução do problema, e passei as fotos enviadas da placa, né, as fotos que a gente enviou. Emitir uma análise bastante semelhante à dita por vocês, já que a foto é bastante rica em detalhe. Aí ele pergunta como funciona o processo para devolução, né? Outra coisa, o cliente, né, ele fala ali que ele gasta, né, ele desempenhou um custo somente, ele se desempenhou um custo, né, assim você, enviei o celular para vocês, né, é o que parece, tá? E eu tive um custo, vamos dizer, à toa, certo? E o custo dele é dos fretes, né? Pessoal, eu espero que já tenham percebido aqui que um custo de celular manipulado para assistência é alto, né? Ele é altíssimo, né? É um prejuízo muito grande. Tanto é que existem muitas empresas que não realizam manutenção em celular manipulado, né? Pelo que eu já citei, certo? Então, o aparelho dele mesmo sendo manipulado, a gente tentou, a gente fez análise. Observem todo o trabalho que foi falado aqui, né? Todo o trabalho que a gente desprendeu no aparelho do cliente, né? Então, assim, foi um grande investimento aqui. Para vocês, olha só o trabalho, ó. O problema do Poco X3 Pro é o reballing da CPU, certo? O que eu fiz no celular desse cliente, eu tive que remover a CPU e a memória para fazer a análise, certo? Depois disso, o cliente não aprovou o swap. O que eu tive que fazer? Realizar o reballing da CPU, da memória RAM, da memória FS e colocar na placa, certo? Então, vamos dizer assim, se esse celular não tivesse sido manipulado, o trabalho do Poco X3 Pro já teria sido feito. Pronto, é um serviço já feito e o cliente pagaria por esse procedimento. Aqui não, o cliente ele não pagou por esse procedimento, né? Por toda essa análise. A gente não cobra análise até o momento, né? Então, vamos dizer assim, eu fiz todo o processo que eu faria num celular padrão que não foi manipulado, porém eu não fui remunerado por isso, né? A assistência ela não foi paga por isso. Então, praticamente a gente trabalhou de graça, certo? Então vocês compreendam isso. A gente teve um custo alto, né, para fazer todo esse procedimento e não entrou nada, né? Então observe como isso é custoso para a empresa. Então assim, um frete relacionado a todo o empenho que a gente teve aqui é praticamente nada, certo? Então foi isso, né? Então tem aqui o compreendimento do cliente, né? A gente falou de todo o processo, como as coisas ocorrem. Então é isso, né? Então o que a gente fez, né? O cliente não aprovou o swap. Eu vou fazer o reballing normalmente da CPU para colocar de volta no celular dele, né? É o que eu tenho que fazer, né? Não vou mandar a memória solta, CPU solta, né? Coisa que a gente recebe, pessoal. Celular com memória solta, CPU solta. Assim, é coisa de outro mundo mesmo, né? Então assim, eu coloquei a CPU, né? Vamos dizer que eu fiz isso agora, né? Coloquei lá a CPU, memória, processador, e a gente vai ver, né, por curiosidade aqui, a situação do aparelho. O que a gente faz agora, né? Então agora a gente monta o celular. Então a gente fez todo esse procedimento e por curiosidade, a gente quer saber se esse aparelho vai ligar, certo? Então eu pego o aparelho, né, tá tudo montadinho. Vamos pressionar power, vamos ver se o celular liga, né, por curiosidade.
Aí é o seguinte, pessoal, aqui nesse celular, né, assim, não compensa a gente fazer mais nada nele. Absolutamente mais nada. Porque tudo que é feito da empresa, dentro da empresa, é custo, certo? Então, assim, quanto mais coisa eu fizer nesse celular, maior será o meu prejuízo, né? Maior será o prejuízo da Máximas Tech. Né? E para quem tem uma empresa, né, você não quer esse tipo de situação para a empresa, né? Isso não é saudável. Então, assim, né, a gente fez checklist, por exemplo, desse celular aqui, é só por uma questão didática, né, que a gente quer mostrar para vocês aqui a realidade das coisas. Então, aqui foi inserida a senha. Então, por curiosidade, o celular ligou, tá? Isso, assim, é raro um celular ligar, né, nessa condição, mas, assim, a gente já sabe, também ele tem uma série de falhas, e essas falhas aqui é muita coisa, pessoal, não compensaria dar continuidade no processo de manutenção. E observem só, a gente conseguiu prever isso. E como que a gente consegue fazer isso? Experiência, certo, pessoal? Assim, a gente já tem muito tempo, a gente já tem um certo tempo no mercado, né, lidando com esse tipo de situação, então a gente já sabe que isso não compensa, né? A gente já sabe, pessoal, cliente, a gente não compensa fazer a manutenção da sua placa, é somente swap, porque a gente vai arrumar ela, se o celular ligar vai apresentar inúmeras falhas, e vai ser mais trabalho, e talvez não seja possível reparar essas falhas, e a gente vai perder todo esse trabalho desempenhado no aparelho. Então eu vou dar uma olhada aqui no relatório dele para mostrar para vocês aqui todas as falhas, né? Mostrar que ele realmente está com as falhas. Aí a gente vai conferindo item por item. Lembra que eu falei para vocês, né, darem uma verificada lá, né, atentar-se ao ponto relacionado ao WTR, onde recortaram a blindagem ali? Por que eu vou falar isso? Ó, checklist de saída, sem e-mail, o celular está sem e-mail. Né? Então, se a gente vier aqui, ó, asterisco quadrado 06 quadrado, quando você coloca o quadrado, ele já entra na tela. Essas informações, ela está relacionada ao número de e-mail, número de série, e você normalmente, né, você não consegue visualizar essas informações porque você tem uma falha de comunicação com o WTR. Né? Então, assim, é bem provável que quando arrancaram a blindagem, o pessoal falou arrancaram porque arrancaram, puxaram a blindagem, perdeu alguma malha de ground ali, de terra, e essa malha ali nesse circuito, ele perdeu referência, perdeu alimentação, e a consequência é isso, né? Qual é a consequência, né? Você não tem número de e-mail. Se você não tem número de e-mail, ele não vai detectar chip e não vai subir sinal de chip, certo? Outra coisa, né? Muitas vezes o WTR também está relacionado com o Wi-Fi. Então, se a gente entrar aqui nas configurações para tentar ativar o Wi-Fi, então o Wi-Fi fala que está desativado. Quando você tenta ativar, vai ficar aí. Volta. Quando entra no Wi-Fi, ele vai começar a apresentar erro no sistema também, porque ele tentou ativar o Wi-Fi, né, e não conseguiu. Olha lá, dá erro no sistema também. É um comportamento bem característico mesmo, certo? Então a gente dá OK aqui e sai, né? Então, assim, sem número de e-mail, celular não vai reconhecer chip, não vai subir esse sinal de operadora, o Wi-Fi não funciona. Vamos ver o que tem mais aqui. As câmeras apresentam um erro. Vamos lá. Aqui é o aplicativo da câmera, certo? Vamos se ela abre, né? Nem abre. E apresenta erro. Então vamos lá. Aí tem uma outra estratégia de você tentar detectar ali qual que é a câmera que está com problema, né? Então tem um código de teste, né? Aí você vai entrar no menu de teste, aí é possível testar câmera por câmera. Aí aqui estão as câmeras do aparelho. Então a gente vai começar, né? A rear câmera é a câmera traseira, então ele ativa, né, a câmera, certo? Mas está em preto e branco. A câmera frontal também, ele ativou a câmera frontal, só que em preto e branco.
Então vejam só, ó, as câmeras elas funcionaram no menu de teste, né, só que todas em preto e branco. Porém, no aplicativo ele não abre. Outra coisa, o celular não carrega, né, pessoal? O CD de carga tá faltando lá, né? Então olha só. O carregador que a gente utiliza aqui é um carregador da Xiaomi original para a gente testar o Mi Turbo Charge, certo? Então a gente coloca nesse aparelho aqui. Olha lá, Mi Turbo Charge, certo? Quando a gente coloca nesse daqui, nada, pessoal, ele não reconhece. Por quê? Porque o componente está ausente, né? O componente ele foi removido. É isso, né, pessoal? Aqui essa foi uma questão de curiosidade, né? Para vocês verem como está a situação do aparelho, né? Para vocês verem que o que a gente fala assim, é uma realidade, é uma realidade que a gente lidar com ela, né? A gente já sabe dessas situações. E é óbvio, né, com o conhecimento dessas informações, né, a gente lidar ali com elas para que a gente não seja prejudicado, né? A gente não pode prejudicar a assistência por conta de celulares manipulados, essas coisas, né? E eu irei falar para vocês, né? Para quem é técnico, isso é muito difícil, né? Porque quem se dedica, né? Quem tem um empenho ali em fazer algo bem feito, sempre tenta. Sempre tenta. E eu vou falar pra vocês, questão de experiência, assim, eu já tentei muito, mas foi muito mesmo, muito, assim, foram muitos celulares manipulados que a gente arrumou, é muita coisa, né, e qual foi a conclusão disso? Que não compensa, né, então a gente chega até a receber celular manipulado, né, muitos são manipulados, né, pessoal, porque a gente aqui é de Santo André, né, São Paulo, mas você recebe celular do Acre, celular da Bahia, Paraná, né, do Brasil todo via Correios, né? E antes da pessoa ela enviar o aparelho, muitas vezes ela leva na região dela, certo? Ela leva na região dela. A maioria das pessoas que costumam assistir os vídeos, né, que viu algum vídeo antes de levar o celular, ela não envia para outro local. Porque assim, tá sendo apresentado, né? Nos nossos vídeos a gente sempre toca nesse ponto da questão de prestação de serviço, né? Então a pessoa não costuma enviar para outro lugar. Aí esse caso, assim, é 99% de sucesso, né? Agora, quando o celular vem manipulado, a gente observa como foi cortada essa blindagem, tá com fluxo, qual o consumo desse aparelho. Se a gente observa algum traço de manipulações muito grandes, assim, se a gente observa que a gente vai fazer a manutenção e esse celular vai ter várias falhas, a gente não segue. A gente não segue porque a gente sabe que não dá certo. Que esse custo do processo de manutenção vai ser muito alto para assistência. E se a gente passar isso para o cliente, ele não vai querer fazer a manutenção. Em suma, eu espero que vocês realmente consigam avaliar, né, essa situação, né? Eu gostaria até que vocês comentassem aí para saber se existe algum erro de interpretação, alguma coisa assim, qual o ponto de vista de vocês, né? Se vocês são técnicos e realizam manutenção em aparelho manipulado, se vocês já conseguiram chegar no ponto, olha, em que celular manipulado vale a pena mexer? Esse vale? Esse não vale? Por exemplo, celular molhado, pelo menos aqui para a Máximas Tech, já não compensa mais, entendeu? Celular molhado, normalmente o celular já chega aqui todo cheio de oxidação, entendeu? Porque o pessoal realmente não leva a sério, né? Porque o celular molhado, se você molhou agora, você tem que levar ele imediatamente para uma assistência, né? Se você não levar, assim, o estrago ele é contínuo, né? As reações químicas lá, a oxidação, ela tá ocorrendo, né? Enquanto você, não é porque você não tá vendo que não ocorre nada, não tá acontecendo nada, mas tá ocorrendo, né? Aí quando chega na assistência, o aparelho já tá destruído. Eu espero que tenham entendido, né? Se caso o cliente, do dono desse celular esteja vendo o vídeo também, espero que entenda toda essa situação e ver que o custo do frete, ele não é muita coisa comparado ao investimento que a gente fez no aparelho,
que a gente não se encontra no mesmo patamar da empresa, a gente não se encontra na mesma realidade, a gente não se encontra no mesmo universo da empresa que realizou a manutenção desse aparelho aqui, tá? A gente está em outra dimensão, certo? Isso aqui não tem nada a ver com a Máxima System. Certo? Então vamos concluir, tá, pessoal? Aparelho manipulado tem todos os problemas relacionados. Compensa? Não compensa? É só swap? Olha o custo que isso tem para assistência. Olha a demanda de serviço que isso tem de várias pessoas. Um celular, quando ele entra na assistência, ele passa pelas 4 pessoas que tem aqui na assistência, certo? E essas 4 pessoas, elas têm salário, né? Então elas são pagas para fazer análise, tudo isso. Então assim, pessoal, eu imagino que ficou claro, né? A questão do empenho, né? Do investimento que a gente faz no aparelho, né? Mesmo um aparelho que não foi aprovado aí, que a gente não cobrou análise nem nada, certo? Agora, se vocês observarem, né? Então, assim, a empresa que fez esse tipo de processo aqui, ela gerou um custo aqui dentro da Máxima System, certo? Ela gerou um custo isso daqui e um certo transtorno, né? Porque quando a gente recebe esse tipo de mensagem, vejam só, pessoal, a Jéssica e o Jonathan, né? Que realizam os devidos atendimentos, é o dia todo respondendo mensagem, né? E lidar com pessoas é algo complexo, certo? Então, assim, essas pessoas que lidam com atendimento tem-se uma carga de estresse grande em cima das pessoas, dessas pessoas por questão de prazo, questão de cobrança, algumas coisas que alguns clientes falam. Então, por exemplo, esse tipo de mensagem, né, essas afirmativas geram um estresse dos funcionários aqui da assistência, né? Quando esse tipo de coisa ocorre aqui, todo mundo fica a par, porque a gente discute esse tipo de situação, né? Inclusive, a ideia desse vídeo é para que a gente deixe as coisas claras para que o cliente ele melhore a sua interpretação, para que ele entenda melhor como que é o ramo de manutenção de celulares, como que é essa realidade, né? É óbvio, né, que algumas pessoas simplesmente não mudam, né? Mas a questão da gente apresentar toda essa situação é para ver se esclarece as coisas, entendeu? E ver que não é muito simples, ver que esse tipo de afirmação ela não é legal de ser feita, né? Então, pessoal, em suma, vai realizar manutenção no seu aparelho, verifique o local onde vai ser deixado, certo? Verifique se essa assistência tem especialização em reparo de placa, verifique o material que essa empresa divulga, veja como é a organização dessa empresa, como que é os vídeos, como é a edição, porque tudo isso expressa um modus operandi, certo? Então os nossos vídeos no YouTube, o modelo de postagem, né, como a gente escreve, é tudo obedecendo um padrão que a gente acredita aqui, né? Então tudo isso expressa o que a empresa quer passar, né? Então, dessa forma você consegue avaliar, né, o local onde você vai deixar seu aparelho. Então, o cliente, por exemplo, ele afirma que levou numa assistência bem avaliada. Simplesmente não dá para entender esse tipo de situação, tá? Não dá para entender como um local bem avaliado ocorre esse tipo de coisa aqui, né? As coisas elas não são tão simples de serem analisadas, mas isso daqui é uma falha e muito grande, pessoal. Muito grande, né? Se a empresa estiver vendo isso daqui, olha, dá uma olhada no setor de manutenção aí, verifica o que ocorreu, porque isso precisa ser arrumado, né? Isso precisa ser arrumado. Porque isso daqui é muito problema, pessoal. É muito problema, né? Até a Máxima System, né, como foi informado aqui, ela não tem nada a ver em relação a essa empresa com o cliente lá, e a gente é envolvido no meio ali, leva prejuízo, tem custo por conta desse tipo de coisa aqui, tá? Isso aqui é todo dia, tá, pessoal? Isso aqui é todo dia, é celular manipulado, a gente manda mensagem, fala como é que tá, então isso aqui é rotineiro, né? Então o celular manipulado, ele gera custos, né, pro cliente final, ele gera custo para outras assistências,
mancha o setor de manutenção de celulares, o pessoal pode achar que isso daqui é comum, sendo que não é. Então são esses pontos a serem analisados, certo? Então a ideia principal, né, foi apresentada. Se tiver mais um questionamento, é só colocar nos comentários do vídeo. Se tiver alguma vertente aí de análise, pode colocar também, porque a gente também pode enxergar as coisas de outra forma, certo? E é isso. Conte com um serviço especializado e de excelência. Conte com a Máximas Tech. A solução existe.